E eu vou chamar agora a nossa última panelista durante essa tarde, que é a senhora Paula Jones. A Paula, ela é diretora-geral da ACT Promoção da Saúde, e a Paula tem aí uma longa trajetória em toda essa parte, principalmente dos fatores de risco, né? Então, em diferentes instituições que trabalham com fatores de risco para condições crônicas não transmissíveis. Muito obrigado pela sua presença, Paula. Bom, certamente adicionará muito aqui ao nosso debate do dia. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, todas. É um prazer compartilhar aqui essa mesa com Débora, Diogo, Marco Antônio, com você, Marc. Essa discussão, né, é sempre muito importante para a CT. A CT vem se dedicando, né, a promover políticas de promoção da saúde, particularmente ligada aos fatores de risco das doenças ou condições crônicas não transmissíveis, né, no Brasil. Estava aqui, né, ouvindo muito atentamente as apresentações aqui da Débora, do Marco Antônio, do Diogo, e poderia sintetizar assim, a fala e dizer, bom, a missão da CT nesse contexto, né, nesse conjunto aqui de atores, a gente quer ajudar o governo a cumprir as metas, né? Acho que ficou muito claro ali na apresentação do Marco Antônio também, algumas delas, né, principalmente as metas relativas aos indicadores, né, dos fatores de risco, que a gente está com dificuldade de atingir algumas delas, né? A CT é uma organização que trabalha fazendo advocacy, trabalha fazendo incidência por políticas públicas para que os ambientes sejam mais saudáveis e possibilitem que as pessoas façam escolhas mais saudáveis. E me chamou a atenção, né, um dos fatores de risco lá do álcool, né, que a meta não será atingida, e a gente fica pensando, né, qual seria a correlação isso e a mobilização em relação às políticas públicas que existem em outras áreas, né? No tabagismo a gente avançou, vem avançando, graças a esse conjunto de política que o Brasil adotou nos últimos anos, não que a missão esteja totalmente cumprida, mas a gente já avançou bastante, né? No campo da alimentação adequada e saudável também está acontecendo, muitas discussões, muitas propostas, e mal ou bem, embora a gente ainda não tenha chegado aqui naquele lugar que a gente gostaria de estar, né, na agenda regulatória, tem alguns avanços. E no álcool, eu acho que é uma agenda bastante negligenciada dentre os fatores de riscos das doenças crônicas, assim como a atividade física também, né, que a gente navega com dificuldade. E aí eu até já compartilhei com a organização aqui do evento, com o Pedro, vou falar um pouco da Agenda Brasil Mais Saudável, que foi um documento que a gente preparou para fazer as discussões, né, no momento aí das campanhas pela eleição. Estamos muito felizes que agora a gente vai ter uma possibilidade, assim, de fato, de diálogo com o governo, da retomada dos espaços de participação e controle social, para que isso aconteça de uma forma bastante colaborativa, bastante efetiva, e a gente está aqui para fazer a nossa parte em relação a isso, né? Assim, dando brevemente aqui, né, os fatores de risco, a gente tem trabalhado bastante, né, com tabaco, com alimentação, esperamos poder trabalhar mais com o uso nocivo do álcool, e também através de parcerias em atividade física, e nessa Agenda Brasil Mais Saudável a gente também tratou nesse quinto fator de risco, que é a poluição do ar, né, que ele é bastante grave, particularmente em São Paulo, né, os indicadores não são nada bons em São Paulo. E o que a gente precisa para avançar nessa agenda? A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de fortalecer o que a gente chama da agenda regulatória. E tem elementos que são comuns a todos os fatores de risco, né? Então, por exemplo, a questão da informação adequada, né? No caso do tabaco foram as imagens de advertência, no caso da alimentação é a rotulagem nutricional frontal, né? que coloca lá um alerta em relação aos principais nutrientes críticos em excesso. No caso do álcool, poderia-se adotar algo similar, não existe nada, né, em relação à parte da informação. Outro elemento, a questão do marketing, né? A publicidade, ela não deveria ser possível, né, a gente fazer publicidade das coisas que
que fazem mal para a nossa saúde, não só a nossa saúde também, mas a saúde do planeta, né? Então, a gente tem um cenário aí que o marketing é muito agressivo, de produtos que são extremamente nocivos, que são absolutamente poluentes, e isso é um local assim onde essa agenda da promoção da saúde, com esse viés dos fatores de risco, se encontra com a agenda ambiental, normalmente, né, o que as políticas que a gente pode adotar que são boas para a saúde, elas também são boas para o meio ambiente. Então, essa é uma das áreas também. Outra política importante é a questão da regulação do ambiente, né? A gente precisa de fomentar ambientes institucionais saudáveis, como, por exemplo, no caso do tabagismo, foi a questão dos ambientes livres de fumo. E isso, se a gente aplicar isso no campo da alimentação adequada e saudável, a gente está falando assim que um ambiente escolar ele deve ser promotor de uma alimentação adequada e saudável. A gente poderia falar dos ambientes hospitalares, que muitas vezes assim o ambiente hospitalar tem uma comida repleto de ultraprocessados, né? Tem assim comidas que não são adequadas para aquele ambiente também, e outros ambientes institucionais, né? No caso do álcool, a mesma coisa, a gente poderia regular o ambiente, e tem também toda né, assim, fazendo aqui o gancho um pouco com a fala do Diogo, né? Todo o trabalho da CT ele também está baseado nesse conjunto de metas e acordos e consensos globais para que a gente avance nesses temas. Então, tem as políticas mais efetivas, elas estão elencadas ali. E um dos elementos que a CT trabalha muito fortemente, vem atuando muito fortemente, que vai ser uma agenda, que é uma agenda que está na agenda prioritária do atual governo, é a questão da reforma tributária. A gente está se debruçando há muito tempo nesse tema da tributação de produtos nocivos à saúde, como o cigarro, do álcool, dos alimentos ultraprocessados, começando pelas bebidas adoçadas. E esse é um tema que ele também a gente tem tratado desse tema também de uma forma dialogada com outros elementos que são muito importantes, que estão interligados, como, por exemplo, a questão da justiça social, as desigualdades absurdas no Brasil, né? Os dados da Débora também chamam muito atenção, quem mais morre, quem mais é impactado, quais as parcelas da população que são mais vulnerabilizadas. E quando a gente olha para o sistema tributário brasileiro, fica claro que ele é regressivo, quando a gente olha do ponto de vista da justiça social, e que ele acaba priorizando aquilo que, né, ele acaba dando uma série de incentivos fiscais àquilo que faz mal à nossa saúde, né? Eu gosto de dar um exemplo que é muito claro, muito pedagógico quando a gente fala de alimentação saudável, que a gente vem se debruçando bastante em relação a esse assunto, né? Eu até também compartilhei um link que a gente tem lá, um compilado de estudos que a gente vem encomendando, fazendo, que a gente traz ali que se a gente aumentar, por exemplo, a tributação de bebidas adoçadas, de bebidas açucaradas, a gente pode arrecadar mais recursos para o Estado. A gente sabe que a gente está precisando de mais recursos para lidar com com todas as crises sanitárias que a gente tem, com a volta do Brasil à fome, mais de 33 milhões de pessoas passando fome, mais de 100 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Ou seja, a gente sabe, e ao mesmo tempo a gente tem o sistema tributário que privilegia de tal forma essa categoria de produtos ultraprocessados que no final da cadeia você tem uma situação que uma abóbora orgânica acaba pagando mais imposto, um quilo de abóbora orgânica acaba pagando mais imposto do que uma lata de refrigerante. Quer dizer, isso é uma situação absolutamente inaceitável, né? E que ela é fruto de escolhas que vêm sendo feitas ao longo do tempo, ou seja, são escolhas políticas, ou seja, a gente tem a capacidade de mudar essa realidade, incentivando, né, e dando maior acesso àquilo que faz bem à nossa saúde e diminuindo o acesso àquilo que nos faz mal, àquilo que é nocivo. Então, isso é uma agenda bastante forte, bastante presente na nossa área de atuação, e ela também, obviamente, ela também é totalmente aplicável à questão do álcool, né? A gente precisa discutir, aumentar a tributação de álcool e
No caso do tabaco, a gente teve alguns anos de uma política bem-sucedida de aumento progressivo de impostos de tabaco, que ela foi paralisada e que ela não vem sendo atualizada, né? E essas políticas elas precisam ser atualizadas de acordo com a inflação e etc. e tal. Então, a gente também precisa avançar na tributação de cigarro. E o que a gente observa é que existe uma aceitação muito grande da população quando a gente fala das políticas públicas de controle do tabagismo, que a ACT, defende que sejam também adotadas para os outros fatores de risco. Quando a gente pergunta, né, o que você acha que o governo deveria adotar o mesmo tipo de restrição, de regras, para os outros fatores de risco das doenças crônicas, o grau de aprovação nessas pesquisas de opinião ele é muito alto, ele passa de 80%, né? Então, obviamente, a gente precisa também de campanhas de comunicação para as pessoas entenderem do porquê dessa política, mas a melhor forma de avançar, a forma mais efetiva da gente conseguir avançar com essa agenda, com a melhoria do ambiente, para que a gente, no final, reduza lá na ponta a fila, lá na atenção primária, né, a quantidade de pessoas que precisa, ou a fila, eu diria até, eu iria mais longe, né, a parar de enxugar gelo em relação à questão do tratamento das doenças crônicas, se a gente quiser, de fato, uma redução, a gente precisa avançar nessas políticas que elas são altamente efetivas, né? Então, o papel da ACT, Promoção da Saúde, das redes e coalizões da qual ela faz parte, é fazer incidência para que a gente chegue nesse lugar. Então, a gente está muito otimista com as perspectivas de discussão sobre essa reforma tributária, que também tem os 3E, a gente chama de reforma tributária 3S, que ela não só saudável, né, que é a bandeira que a gente levanta, mas também solidária para lidar com a justiça social e também sustentável, né? Então, tem toda uma discussão aí em relação à emergência climática e a reforma tributária é um dos caminhos que a gente pode fazer para melhorar também a situação que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo, e o Brasil como um ator muito importante aí nessas discussões sobre a crise climática, né, houveram retrocessos na área ambiental muito assim, gigantescos, né, nos últimos 4 anos, com o governo que, enfim, que saiu, e a gente precisa retomar essa agenda urgentemente, né? Então, acho que a mensagem assim, acho que do principal tema aqui que a gente gostaria de trazer para contribuição para a gente caminhar de forma rápida e efetiva para melhorar esses indicadores relativos aos fatores de risco seria através da ampliação desse debate público e também, obviamente, com todos os atores relevantes, não só na área da saúde, obviamente, isso é uma agenda intersetorial também, que, né, as conversas aí com os outros, o Ministério, principalmente o Ministério da Fazenda, né, com a Receita Federal, de que forma a gente pode adotar políticas melhores para a saúde. E acho que eu vou deixar o restante aqui para a gente deixar para o debate. Eu optei, assim como era a última da fila, né, dialogar um pouco com as falas que me antecederam, de qual é o cenário que a gente está vivendo e o que a gente propõe enquanto sociedade civil, e estamos completamente à disposição para contribuir para que a gente consiga avançar nessa agenda, né? Seja mobilizando a população, seja trazendo, compilando evidências e trazendo aí para conhecimento dos legisladores, do Poder Executivo, porque isso é uma demanda para todos os poderes e também para a mídia, né? Para como a gente comunica isso com o público. E obrigada aí mais uma vez, Mark, pela oportunidade de trazermos esse debate para cá.